Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET de Engenharia Civil, UEM, em parceria com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação dos acadêmicos com os professores, realizando entrevistas para vocês conhecerem melhor sobre cada um deles. Eu sou o Vinícius, sou estudante do terceiro ano de Engenharia Civil e sou membro do PET. E o convidado desse vídeo é o professor Carlos Humberto, mais conhecido como CH, da área de estruturas. Então, damos as boas-vindas ao Carlos Humberto. Olá, pessoal. Inicialmente, obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto aí, da gente divulgar e conhecer melhor. E sou professor, então, da Engenharia Civil, sou professor desde 2006, atuo na graduação e atuo também no mestrado em Engenharia Civil na área de estruturas que nós temos. A minha área de estruturas, mais focada em estruturas metálicas, mas também estática, mecânica dos sólidos. Fui coordenador, então trabalho também com introdução à engenharia civil, ok? Fico à disposição de vocês e obrigado novamente. Obrigada pela presença, professor. Eu sou a Flávia, sou estudante do terceiro ano de Engenharia Civil e também membro do PET. E para a gente começar a nossa entrevista, que é dividida em 4 quadros, a gente vai partir para o primeiro quadro, né? Que é carreira profissional. E a primeira pergunta é se você sempre quis ser professor. Eu acho que sim, porque desde que eu tinha, sei lá, no ensino médio, eu já sempre estudava, eu ia muito bem em matemática, principalmente em matemática, né? E os colegas tinham dúvidas, assim, então, assim, a gente, na forma de ensinar, né, para tirar dúvidas dos colegas, então ia dando aula, assim, já. Então, lembro que acho que quando eu tinha uns 12 anos, meus pais me compraram um quadro que eu coloquei em casa e eu dava aula lá de fração. Eu era viciado em produto notável, então, sei lá, então sempre gostei muito de ensinar. Então, isso daí foi desde a época da graduação, depois da iniciação científica. A hora que eu terminei o 5º ano, eu já tinha uma bolsa para o mestrado, então isso foi levando, assim, essa carreira de professor. E você se formou na UEM, né? Não, eu me formei na USP em São Carlos, porque a minha família toda é de Bauru, né? Então, na época, a gente prestava ali, eu prestei Unicamp, Unesp e a USP em São Carlos. E aí eu passei nas 3, que eu era estudar bastante, e daí meus pais gostariam muito que eu ficasse na Unesp em Bauru, que era do lado de casa. Mas sei lá, era um sonho desde pequeno lá, que tinha a gente em São Paulo, é sempre USP, 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 e acabei indo mesmo por contragosto da minha mãe. Hoje não, porque eu tenho certeza que ela tem um grande orgulho de mim, tanto minha mãe como meu pai, mas eu acabei optando por ir para São Carlos daí. E por que você escolheu a UEM? Agora, por quê? Porque, bom, primeiro que quando eu comecei a dar aula, eu já dou aula desde 98, assim, sempre dava umas aulas, desde a época do mestrado e doutorado a gente podia, então dava umas aulas bem poucas em universidades particulares. Aí em 2001 entrei numa universidade para ser até coordenador de curso lá em São José dos Campos, interior de São Paulo, mas era uma particular onde não conseguia muito trabalhar com pesquisa, né? Então, aí depois eu fui começando falei, acho que agora preciso começar a trabalhar com pesquisa. Daí, para trabalhar com pesquisa, tem que ser uma universidade estadual e uma federal, porque pesquisa é muito cara e você precisa do aluno, que nem vocês sabem que vocês fazem um curso full time ali para trabalhar, né? O aluno tem que estar se dedicando à pesquisa. O que eu não conseguia para os meus alunos da época, porque eu dava aula para um curso noturno, que era um outro público. Então, comecei a procurar alguns lugares que tinham concurso, algumas federais, algumas estaduais também. E aí, na época, eu passei, quando foi na mesma época, eu passei aqui na UEM, em 2006, isso, vocês acham que eram bem novinhos, né? E passei em Alegrete, que é lá no interior do Rio Grande do Sul, quase que aí na Argentina, lá. E daí, como a UEM também sempre muito bem reconhecida, uma cidade muito gostosa, né? Sempre viajo aí, Maringá é uma cidade muito boa. Então, tinha amigos aqui, a professora Ana Maria era daqui,
estudou comigo. O professor Rômio era da que já estava aqui, também estudou comigo o mestrado, doutorado. Então, acabei vindo daí, acabei escolhendo a UEM com muito prazer. Legal. E a sua formação, né? Você é doutor já. Como foi essa caminhada depois da graduação, mestrado? Então, na realidade, quando eu estava no segundo ano, eu gostei muito, acredite ou não, mas eu gostava muito de mecânica dos fluidos. E eu queria fazer iniciação científica na área de mecânica dos fluidos hidráulica, porque sempre teve muita questão de métodos numéricos. Porém, a minha orientadora depois de iniciação científica e depois de mestrado, doutorado, a gente trabalhou mais de 10 anos juntos, iniciação científica, mestrado, doutorado. Ela, no segundo ano, ela tinha uma bolsa de iniciação científica e ela tinha que escolher um aluno. E eu tinha notas muito boas em estática e resistência dos materiais 1. E daí eu tinha antes falado com o professor da mecânica dos fluidos, ele falou, olha, para você ser iniciação científica, pode, mas você vai trabalhar um ano como escravo, quer dizer, sem ter nada, e no outro ano você vai ter a bolsa. Essa professora aqui, a professora Helena, que foi depois minha orientadora, e que me levou para a área de estruturas, ela já tinha bolsa, então eu ia ganhar a bolsa no outro mês já. Então eu falei, acho que eu vou para de estruturas mesmo. Então, aí acabei fazendo 4 anos de iniciação científica na área de estruturas. Chegou no 5º ano, a gente já pediu lá, que a gente podia, na época, pedir para a FAPESP, que é uma instituição do Estado de São Paulo, ele dá bolsas, dá até hoje, bolsas muito boas de mestrado, doutorado, até iniciação científica. Aí submetemos um projeto, aí saiu, e daí eu já terminei assim, colei grau, daí no outro mês já está trabalhando no mestrado, depois surgiu para fazer também o doutorado, então daí já também defini o mestrado, defini o doutorado, até que no doutorado eu tinha 4 anos de bolsa, mas eu defendi 2 anos e pouco, porque eu também já não aguentava mais ser só bolsista. Eu falei, acho que eu preciso trabalhar também, né? Não que bolsista não trabalhe, trabalha muito, estuda muito, mas eu queria novas aventuras, eu estava meio esgotado. Daí eu acabei indo, eu mandei currículo para um monte de lugar, naquela época a gente mandava por e-mail, ainda era carta, então comprei uns 20 envelopes lá, colei lá um monte de lugar, e aí me chamaram lá em São José dos Campos para trabalhar. Então foi tudo fui levado, assim, desde a iniciação científica, que eu já gostava de pesquisa, de dar aula, então acabei juntando, né, questão de pesquisa, que eu tanto gosto, com questão de dar aula também. Então, foi dessa forma que eu fui caminhando aí nessa minha carreira acadêmica. Eu fiz só um mês de estágio, tá? É uma área que eu sinto falta, eu tenho bastante... Você acaba tendo prática, porque depois, por exemplo, em metálicas, eu fiz muitos cursos depois para poder ministrar, porque eu acho também que você não pode... disciplinas profissionalizantes, como estruturas metálicas, você tem que ter um conhecimento, né? A Flávia sabe, é minha orientada na iniciação científica. A iniciação científica a gente vai para um caminho de pesquisa muito mais científico mesmo, né? Então eu tive que fazer muitos cursos para ter essa prática que eu não tive na graduação, tá? São Carlos é uma escola excelente lá, mas a USP lá em São Carlos peca muito pela parte prática que a gente não tem. Tanto que eu digo que a USP São Carlos, ela é excelente para formar professores e pesquisadores. Mas colegas meus que depois foram para o mercado de trabalho sofreram bastante. Eles tiveram lá, sei lá, 10 cálculos, mas eles nunca subiram... Eu nunca tive aula, por exemplo, de subir uma parede. Eu não sei como sobe uma parede de alvenaria, sabe? Mas eu acho que eu nunca vou dar aula disso também. Então, você só fez estágio um mês e trabalhou depois, assim, no mercado de trabalho? Não, trabalhei como professor, né? Porque... na parte prática. Assim. Eu não vou falar aqui, né? Uma vez um aluno me perguntou, só trabalha ou só dá aula? Eu falei, não, eu também fico na Avenida Colombo depois das 10 horas, né? Brincando, é claro, né? Mas
Saiu uma época, quando eu estava no mestrado, tinha um amigo meu, um grande calculista hoje, que é lá de São Paulo, ajudava ele a fazer uns projetinhos e tal, mas eu gosto muito de dar aula mesmo, fazer pesquisa e tal. Então, assim, claro que se tiver um projeto e vier, a gente vai conseguir trabalhar ali, mas eu não tenho muito prazer em ficar trabalhando com projeto, assim, tá? Gosto de saber o que está tendo de novo, novos materiais, novas técnicas, para passar para vocês. Mas agora, no dia a dia, assim, né? Eu sou muito estressado também, então não sei se numa obra, por exemplo, eu com algum funcionário, né? Não sei, talvez se ia beber, eu também, ia dar problema. Nesse processo todo, né, que você falou aqui pra gente, qual foi o maior desafio, assim, a parte mais difícil? O maior desafio que hoje eu tento, eu acho que eu não sei se eu melhorei, porque eu sempre fui muito... Eu lembro quando eu comecei a dar aula, mas a gente vai tudo aprendizado, né? A gente vai se aprimorando. Mas eu sempre fui muito acelerado. Então, a primeira vez que eu fui dar aula, eu lembro até hoje que eu coloquei, era aula de, acho que tipo de estática, lá o que eu lembro que eu coloquei uma treliça, aí eu saí resolvendo a treliça, falando de seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, aí eu preenchi uma lousa inteirinha e eu esqueci que quando você está dando aula, não é você para você, você tem que dar aula para os alunos. Aí eu lembro que eu virei assim, o pessoal estava tudo assim, com aquela cara de assustado. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, professor, eu engatei uma quinta lá e fui, entendeu? Então, o maior aprendizado que eu tive é saber transmitir conhecimento de uma forma tranquila, né? Saber que muitas vezes tem que repetir, né? Tudo com... A gente vai aí aprendendo, né? Mas minhas primeiras aulas deviam ser horríveis, eu acho, tá? Hoje eu acho que eu já tenho mais, não que sejam tão boas, mas tá mais aprimorada ali, né? Bom, aproveitando então esse assunto da carreira profissional, a gente vai entrar no segundo quadro, que é sobre a área de atuação. E a primeira pergunta é o que levou você a escolher essa área de atuação? Acho que o senhor comentou um pouquinho. E o que você mais gosta, né, nela? Então, como eu acho que eu já coloquei nessa minha área de atuação de professor, fui meio que escolhido já desde o início lá, que eu sempre tenho meio que não sei se deveria ser um dom, mas você tem que saber, assim, gostar, né, de transmitir conhecimento, de ensinar, né? Então tem que ter muita paciência também, que eu sempre aprendo bastante com isso. É um exercício diário aí que a gente tem que fazer. Qual foi a outra pergunta, Vinícius? Perdão? O que você mais gosta nela? O que eu mais gosto é de ter contato conhecer gente nova, ter o contato no dia a dia com os alunos, tanto que essa pandemia para mim foi horrível ter que dar aula aqui, vendo que agora estou vendo vocês ali, tem o Júlio aqui que tá gravando, mas senão você fica vendo só essas bolinhas aí, você entendeu? Então, para mim, é entrar em sala de aula, né? Vocês já tiveram aula comigo, né? Sempre falar desse jeito, contar umas piadas, tudo mais. Então, é o contato é transmitir conhecimento, que eu acho que é algo muito, muito legal, você transmitir e transmitir o que você sabe para o outro, né? Porque eu acho que conhecimento não é da gente, o conhecimento mais importante você ter é você transmiti-lo. E o contato com pessoas, né? Tanto que eu tenho alunos hoje desde 95, 96 e tem ali que vira e mexe, me manda um e-mail, agora manda um WhatsApp, né? Tá mais modernos. Tá? Mas tá com pessoas, assim, conversar, preciso até parar aqui, senão vai ficar longo, né? Bom, professor, aí falando um pouco mais das áreas da engenharia civil, se você pudesse escolher uma outra área para você atuar, qual seria? Assim, tem algum motivo? Como eu te falei, eu gosto muito da engenharia, tanto que eu acho que eu sou eu não sei se eu sou um matemático, engenheiro ou engenheiro matemático. Eu gosto bastante da parte de métodos numéricos, da parte de modelagem mesmo. Então, se eu pudesse, eu acho que eu iria para a área de hidráulica. Eu sempre gostei muito da área de hidráulica por causa daquelas expressões violentas. Não sei se vocês já estão começando a fazer hidráulica, vão fazer. E aí você tinha aqueles coeficientes, você mudava o coeficiente, ia mudar todo o fluxo e tal, então eu gostava muito. Então, se eu não tivesse hoje na área de estrutura, certamente, talvez estaria dando aula de hidráulica para vocês, vão saber, né?
Bom, professor, agora a gente sabe que você desenvolve projeto de pesquisa e a gente queria saber quais são as linhas de pesquisa que você desenvolve e também se você pudesse comentar um pouco do critério de seleção de alunos. Tá, bom, eu tenho. Demorou um pouco para eu formar hoje uma equipe bem boa aí de alunos, desde os doutores que eu já orientei, né, os doutorados, até a iniciação científica. Então, o que eu adoto é que, assim, eu tenho muitos, vários orientados, a gente consegue. Então, eu fico meio fazendo a gestão ali, né? A área que demorou para formar essa equipe que eu trabalho hoje é estruturas metálicas ou estruturas mistas aço-concreto, porque você consegue trabalhar com o melhor que tem do material ácido e com o melhor que você tem do material concreto. E essas estruturas que eu trabalho, são estruturas metálicas ou mistas aço-concreto, elas têm um grande apelo, primeiro que elas são industrializadas, tá? Então, você foge um pouco daquele concreto moldado em loco, que chega ali, tá? Então, ela já vem quase prontas. Então, é semelhante aqui, quem viu o terminal, né, daqui de Maringá, ali, as peças chegaram metálicas e foi tudo montado. Então, é como se fosse um Lego gigante. Então, eu trabalho com essa industrialização. E a industrialização, ela vai para esse lado que a gente está agora trabalhando também, que são estruturas mais resistentes, não tem perdas, então vai também para um lado da sustentabilidade, tá? Então, esses dois focos que eu tenho trabalhado é inovação, tá? Hoje em dia, falar em engenharia, que vocês estão se formando aí daqui a alguns poucos anos, falar em inovação. Então, estruturas metálicas, análise numérica, tá? Eu trabalho com software, que é um software de análise numérica muito potente, tá? E essa parte ali. Os critérios que eu uso é mais... Tá? Não tem muito como fugir, assim, de um critério, mas não é só esse, tá? Eu tive uma orientada que ela levou DP lá em álgebra e cálculo 1, mas depois, no final, fez um excelente trabalho. Então, não é só esse. Mas é o critério de não... Porque, assim, eu não vou conseguir trabalhar com o aluno se ele estiver fazendo num segundo ano, porque vocês sabem que a engenharia civil, desde o primeiro até o quinto ano, só as disciplinas que você já faz são pesadas. Então, o aluno que vai fazer uma iniciação científica, ou ele está na iniciação científica, ou ele está na EMPEC, ou iniciação científica, ou está no PET, ou está no CAEC, ele vai ter que ter, para a iniciação científica, um tempo a mais. Então, é questão um pouco das DPs e também de conversar, tal, dessa parte, tá? Então, é mais de conversa, mas é um critério acadêmico, tá? Dificilmente eu vou pegar um aluno se eu não tiver visto o histórico dele, tá? Então, vou ver o histórico, mas como eu falei, não é só, porque tem aluno muitas vezes que trava em álgebra linear, mas ele é excelente em cálculo numérico, em resistência de materiais, entendeu? Então, é um aluno que é excelente em resistência de materiais, mas vai mal em construção civil, que eu ia mal também na faculdade, entendeu? Então, é uma questão tudo de conversar, mas é conversar e ver ali o histórico dele, né? Tá bom? Mas não é só isso, não. E, professor, eu queria saber se você tem alguma participação em bancas de TCC, mestrado ou doutorado, e se sim, se você tem alguma dica para quem apresenta. Nossa, banca é o que mais tem, né? Então, participo, sim, de doutorado, de mestrado, TCC, de várias aí. Dica para quem apresenta, eu acho que a principal que é o seguinte, tá? Se você fez o seu trabalho, tá? Não há mais ninguém da banca ali vai saber mais do que você. Então, é mostrar segurança, entendeu? É claro que fica o nervosismo, não ter o que fazer, mas é segurança ali. Então, para os meus alunos, eu falo, olha, dos que estão aqui na banca, ninguém vai saber mais do que você, porque você fez o seu trabalho, tá? Agora, se o cara vai para a banca e ele não fez o trabalho, daí... Bom, uma que eu não oriento o aluno assim, né? Eu não levo um aluno meu para a banca que ele vá ter algum problema, né? Tá? Então, Mas é confiança, né? Você vai pegando jeito aí, tá? Vai tomar um chazinho, tal, alguma coisa assim, uma boa dormida, tá?
Tá, então agora indo para o terceiro quadro, que é o Fofocando com o Pro. A primeira pergunta é se você já passou algum perrengue ou situação engraçada, tanto no presencial ou no ensino remoto. Sim, já passei vários. Aí eu tô até olhando aqui, mas eu falei, deixa eu ver um que eu posso contar. O maior que eu passei quando eu comecei a dar aula foi até, como eu falei para vocês, fiquei coordenador e dando aula 4 anos num curso particular lá em São José dos Campos, que é Vale do Paraíba, ali perto dos Campos do Jordão e tal. E lá é uma cidade muito fria, acredite ou não, acho que até pela altitude ali tudo, ela é mais fria até que Maringá. Eu já passei muito mais frio lá em São José dos Campos, quando fiquei lá, do que aqui. Aí, e para piorar, as aulas que eu dava era tipo das 7h30 até as 11h30, era à noite, era curso noturno, tá? E aí um dia de frio, eu lembro que as aulas eram 4 aulas, 2 horas, e vocês? Um intervalinho e 2 horas. Aí eu estava dando aula na época que era, acho que de concreto, para uma turma de quarto ou quinto ano, não me recordo. Aí um frio danado. Aí a gente deu o intervalo, eu falei, meu Deus, gente, que frio, acho que vou ter que tomar um café, alguma coisa para esquentar. Aí uns alunos falaram assim, professor, ali na cantina vendem um chocolate quente com conhaque que é muito bom e vai esquentar muito. Falei, nossa, que bom, né? Aí fui ali na cantina, na época, acho que hoje nem pode mais, mas na época vendia cerveja, tinha um aluno que usava, ele como podia entrar para a sala de aula, ele colocava cerveja dentro de uma latinha de Guaraná até, aí eu lembro até hoje esse aluno. Mas vamos lá. Aí eu fui lá no intervalo, lá na cantina, eu falei, eu gostaria de um chocolate quente com conhaque. Eu fez lá no copo, ficar meio quente assim, né, mais morno. Tomei, mas era muito bom. Eu falei, ainda tá mais uns 10 minutos. Como começou a esquentar, vou tomar mais um. Aí tomei. Só que assim, não fiquei, não é uma quantidade tão grande de conhaque. Então não fiquei assim bêbado, nada. Só que se você começa a tomar muito, que eu tava frio, eu tava com blusa e tal, aí eu fui para a sala de aula, segundo tempo, começava umas 9h30, mais ou menos. E aí, era uma turma que eu tinha começado a dar aula, sei lá, 20 dias, então não estava com tanta intimidade. Aí eu vi, começou a esquentar. Aí começa a vir aquelas gotinhas aqui, né? Eu usava óculos também, aí eu vi, aí começa a correr o óculos. Aí eu não queria falar, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou passando mal? Aí eu fui tirando uma blusa, fui tirando outra. Eu sei que, olha, mas depois passou. Mas eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou assim, professor, você tomou quantos chocolate quente com conhaque? Eu falei, 2. Falou, então. Então foi um dos perrengues mais assim que eu tive, que eu nunca. Tanto que depois, as outras vezes, quando tive frio, eu tomava no máximo 1, assim, né? Mas isso daí foi um perrengue que eu passei. E eu não queria falar para eles que eu estava passando mal, você entendeu? Mal de calor mesmo, mas de um calor absurdo, assim, de escorrer aqui. A minha camisa estava molhada, assim. Esse daí foi um dos mais, assim, que eu me lembro até hoje ali, de tanto que é que eu não dou mais aula à noite, mas tomem cuidado com o chocolate quente com conhaque, que é bom o negócio para esquentar. Tá bom. Professor. E aí agora, a próxima pergunta é o que você gosta de fazer fora da sala de aula? Um hobby? Sim. E o hobby? O hobby que eu tenho, esse hobby que me dá muito prazer, assim, é uma mesinha de bar, ficar conversando, adoro isso, né? A pandemia tirou muito, agora tá voltando um pouco, com todos os cuidados. Tem mais hobby de ficar fazendo leitura, agora eu tô meio com hobby de tecnologia, assim, de aprender esses aplicativos. Voltei a estudar agora, que eu sempre gostei, eu perdi muito por causa das coisas, de dar uma melhorada no meu inglês, então vi assim que tem muito hoje em dia o inglês, né? Você tá, como mudou assim, então, séries, tal. Tem pegado hobby, que não é hobby, mas é uma necessidade, que agora voltar a fazer exercício físico, né? Que parei, então. Mas assim, não tenho muito. Tem hobby, comer também, eu gosto muito. Também tem esse hobby. Quase todos, né? E aí agora, falando sobre a sua graduação, né? Sua formação, você participou de alguma atividade extracurricular?
além da iniciação científica? Na graduação, sim. Acredite ou não, eu fui um ano. Eu sempre fui meio doidinho, assim. Então, um ano eu fui diretor cultural do centro acadêmico lá da USP. Então, só que era muito simples, porque quase tudo na época lá, hoje deve ter mudado, mas tudo que era época eram umas festas. Eu era o responsável por arrecadar as bebidas, para fazer as cachaças. Então, eu não tinha muito de cultural, mas eu fazia lá. Uma vez eu tive que organizar o chamado show Vixe, que era um show que você tinha que ir lá na frente passar vexame. Então, quem passasse o maior vexame, ganhava. Aí o cara que ganhou foi um lá que ele foi, chegou, ele tirou a roupa, ficou pelado na frente lá. Daí todo mundo ficou assustado, realmente ele passou um grande vexame. Esse daí ganhou. Era o tal de sereia. Não sei nem vai poder pôr isso, mas acredite ou não. Então era disso, mas era muito doido, assim, o pessoal que era do centro acadêmico, muito maluco, daí eu meio que começou a influenciar um pouco nos meus estudos, mas foi uma experiência boa. Então fui um ano diretor cultural lá do centro acadêmico Armando Salles de Oliveira, o famoso CASO, que organizava o Tusca, que tinha batidas que era suco de caju, água, álcool, e colocava lá uns comprimidinhos aí que era para ficar bem legal. Eu já ouvi falar desse Tusca, tem até hoje. Tem o Tusca, Aí tem. Hoje vocês tomam gummy, né? Na minha época era o famoso cajuzinho. Quem tomou cajuzinho hoje não... Acho que nem o Covid chega perto, viu? Brincando aqui, viu? Mas era assim, qual era o intuito, o objetivo do cajuzinho? Ficar bêbado com o mínimo possível de gastos, entendeu? Porque era tudo muito caro na época, muito caro. Cerveja era muito difícil a gente tomar. Uma vez, num churrasco da minha turma, a gente achou uma cerveja, chamava Tecate, mexicana. Era tipo, hoje seria tipo uma cerveja a 20 centavos, sabe? Era 10% do preço aí de uma cerveja. Mas, nossa, nem a gente que bebia cerveja quente conseguiu, viu? Nunca mais. Porque depois de uma dor de cabeça, deu várias coisas ruins, mano. Cerveja mexicana. Tecate, nem sei se existe hoje. A Sintra, assim, é top perto dessa. Melhor não. Tá, então mas agora... tira a iniciação científica, um ano de diretor de cultura do centro acadêmico. Mas é uma coisa O quê? Não. Aí eu fiz, na época minha, precisava fazer práticas esportivas. Aí eu jogava na época do colégio mesmo basquete, mas basquete era concorrido. Aí eu tive que fazer, como fala? Atletismo. Mas aí eu era um horror pro atletismo daí. Daí, meus tempos era tipo, uma volta era 1 hora, sabe? Tipo, 2 quilômetros em 1 hora, assim. Eu era sempre o último lá embaixo. Mas não tinha nota, era só participação. Entendi. E aí, agora, a última pergunta do quadro. Se você já pegou alguma dependência com a matéria? Então, dependência não, porque eu era muito, muito nerd, muito de estudar. Eu era, assim, aproveitei todas as festas, mas eu tenho um problema, que eu não sei se é um problema, que tem acho desse jeito, assim, não sei se daí, mas até hoje não tem. Eu sempre fui de dormir muito pouco, eu tenho que dormir no máximo 4 horas por dia, senão, se eu dormir mais, eu fico, sei lá, não fico bem. Então, por exemplo, hoje em dia eu durmo 11 horas, meia-noite, mas quando é 3, 4 eu acordo. E aí pergunta o pessoal de Metallica ano passado no Classroom, eu ficar postando ali. Eu rendo muito de manhã, então eu durmo muito pouco. Então, como eu sempre dormia muito pouco, eu conseguia festar com o pessoal e também estudar. Então, quando eu tinha, por exemplo, uma prova, a gente ficava estudando, eu pelo menos, até umas 8, 9 horas, 10 da noite, tomando chocolate chocolate não,
Guaraná em pó, coca e café, a gente misturava, era o famoso capeta, que deixava você ligadaço. Aí eu estudava, então, até as 10, 11 horas, daí eu dormia um pouco, acordava umas 3 e eu revisava tudo para ir para a prova. Então, devido a essa técnica muito doida, eu nunca peguei nenhuma DP, né? No último ano, teve sim uma disciplina, eu não fiquei de DP, mas eu fiquei de exame. Era o último ano, eu já estava com a bolsa de mestrado aprovado, porque lá em São Carlos, diferente de vocês, a gente tem 3 disciplinas no segundo semestre do 5º ano, que era, acho que estruturas de fundações, aí eu fazia mais umas optativas, acho que era concreto, que era escadas, mas não sei o que era, e tinha a famosa mecânica das rochas, que é muito legal, que era a gente aprender a fazer plano de fogo, por exemplo, em túneis, tal, abrir túneis no maciço rochoso, era bem legal, assim. E eu não sei por que das quantas, a primeira prova eu fui lá olhar. Aí eu lembro que tinha até hoje, meu nome era Carlos Humberto, e tinha o Cláudio logo embaixo. Sempre o Cláudio, ele tirava nota menos que eu. Eu fui olhar, a minha lá estava com 5,4. E a do Cláudio, 7. Eu falei, esse professor trocou, não pode. Como isso? Vou lá falar com ele. Ele falou, não, 5,4. Eu falei, professor, mas o que é isso do céu? A média também na época era 6. Aí eu vou. Aí eu fiz tudo assim de virar do avesso. Tiro, acho que uns 5,6. Eu falei, não pode ser possível isso, não pode. Vou lá de novo, aquela choradeira e não adiantava. Falei, professor, mas eu já tenho até bolsa, eu vou trabalhar em estrutura, eu nunca mais vou ver túnel na minha vida. Não, vai ter que fazer exame. Aí eu fiquei de exame no 5º, aí bateu... Aí se eu já dormia 4 horas, eu não dormi mais. Acho que eu fiquei uma semana sem dormir, aí eu consegui passar... Mas eu tirei uma boa nota ainda, porque eu fiquei com acho que a minha pior nota, acho que 6,8 no currículo. Tá? Não sei se vocês sabem, eu não gosto muito de falar, mas quando lá em São Carlos, é diferente aqui da UEM, a laurea acadêmica é por média e não por notas acima de 8 que tem aqui. Aqui na UEM, você tem que ter 2/3 das suas notas acima de 8. Lá em São Carlos, não, era a média geral. E como eu fiz muitas disciplinas optativas nas estruturas, era quase só eu e o professor, então era muito trabalho, não que era simples, mas era quase eu tinha várias disciplinas que eu fiz vários concretos, fiz elementos finitos, metálicas, de um monte de forma lá, e então era quase uma coisa assim, então eu fiquei com muito 10, eu tinha muito 10 também, muito 9 e tal. Então, no meu ano de engenharia civil, da engenharia toda lá da ESC, eu laureei, porque eu tenho média 9,3 no histórico geral. Podia ser maior se não fosse esse mecânica das rochas aí com 6,8, tá? Mas graças a Deus passei, fiz depois meu mestrado. Só que aí, deixa eu contar a última parte, eu fiquei com trauma. Tem um carro que eu não posso ver hoje, sorte que já é um carro totalmente defasado, mas esse professor, na época, ele tinha um Fiat 147. E se eu visse esse Fiat 2 anos depois, não consegui. Tanto que o pessoal, a última vez que a gente se encontrou, que foi de 20 anos de formado, em 2016, então os filhos da mãe que ficaram postando lá no grupo, assim, vou comprar um Fiat 147, um Fiat 47. Os traumas. Mas é coisa de coisa, entendeu? Mas não fiquei de DP nenhuma. Tive o exame aí, tá? Porque se eu ficasse de DP também, eu não sei o que tinha acontecido, porque imagina, o último ano já tinha uma bolsa de mestrado em estruturas, ficar de DP numa disciplina, por isso que assim, eu sou muito... O pessoal conhece, né? Eu sou muito coração mole, gosto muitas vezes de entender caso a caso, né? Porque você tem que... Mas não ia ter muito choro não, viu? Poderia ter ficado mais um ano. Mas pula isso, né? Corta aí, seu Akira. Não, eu já ia perguntar disso, porque eu já ouvi falar desse que você foi laureado. Sim, mas recebi a laurea lá, lembra? Só que eu lembro que eu tenho uma foto, eu preciso até procurar, que naquela época é negativo, né? Porque assim, a gente recebe a laurea também no dia da formatura.
E no dia da formatura, a minha formatura foi tipo umas 9 horas, meus pais e família chegaram mais ou menos nesse horário. E no dia anterior, que era o último dia praticamente já que a gente foi para um boteco, eu e meus amigos, a gente tomou um porre miserável. Tem um amigo meu que era do Peru, que a gente tinha lá, que ele veio estudando mesmo, ele nem conseguiu ir na formatura. Ele teve que colar grau 2 meses depois. Porque não tinha, naquela época a gente não tinha celular, você não tinha WhatsApp. Então, Júlio também, Júlio não sei o que, Pancho, a gente chamava ele de Pancho. Gente, cadê o Pancho? Cadê o Pancho? Cadê o Pancho? Cadê o Pancho? Porque tinha um carinha lá, tinha um Pancho Villa, acho que era um desenho, aí ele ficou de Pancho, coitado. E não tinha, ele não foi. Eu fui, só que assim, eu acordei, eu tava com uma camiseta surrada, bermuda e chinelo. Aí eu cheguei, eles só colocam aquela beca, e a hora que eu fui pegar, eu acho que eu abri, a beca abriu, aí aparece, tipo, eu só tava com as pernas peludas e pegando a beca lá. Magro, que eu era muito mais magro que eu sou hoje. Mas recebi o diploma e a láurea do Amir Klink, que foi o meu patrono. Não sei se vocês conhecem. O Amir Klink era na época, ele era um navegador, então ele fazia umas rotas aí e tal. E um menino da engenharia mecânica era sobrinho dele. Então, queria chamar um político, mas na época a gente já também não era muito... Quase 30 anos e não mudou, né? Já não queria político e tal. Aí tinha ele, era um cara... Tinha aparecendo fantástico. Ai, que legal, ele vai tirar autógrafo e tal. Ele tinha um livro também, então ficou... Também, hoje em dia, se eu ver assim, eu nem sei quem é, tá? Mas foi ele que entregou lá. Deve ter falado, meu Deus, olha esse tipo de engenheiro que a gente tá formando aqui, né? Uma cara inchada, vocês não fazem ideia. Aí foi bom, um calor danado também, que era num estádio, era também num ginásio, né? Só que lá as engenharias eram mecânica civil, elétrica, era só 3 engenharias, assim. A arquitetura fazia, como sempre, fazia fora parte, não fazia com a gente, não podia misturar. Ai. Foi isso daí. Não sei se falei muito, vocês têm alguma pergunta? É que eu só queria falar para vocês que eu, assim, não sei se vocês têm, a época minha de faculdade foi uma das melhores fases da minha vida, tá? Porque eu saí de uma cidade pequena, fui para uma cidade maior, tá? Não sei se vocês moram, mas eu fui morar em República. Hoje não tem, hoje em dia tem mais hoje em dia tem mais as kitnets, apartamento, é muito tranquilo você hoje morar em 1, 2 pessoas. Na minha época, não tinha isso. Então, eu morei numa república, era 6, 7. Então, sabe, ninguém sabia cozinhar, lavar roupa, não sabe. Nossa, era um horror. E esses meus amigos da época de república foram assim, sabe, a gente vivia... Eu lembro até hoje que a gente... Comecei a não ir para casa mais todo final de semana e tal. Então, foi uma época muito boa de aproveitar, né? De fazer amizades, de poder conversar. Então, eu era muito tímido, acredite ou não conseguia quase nem abrir a boca. Eu era muito tímido. Então, aí, com essa época aí de centro acadêmico e tal, que eu fui perdendo aí com esse pessoal mesmo de saber dividir os espaços e tal. É bem legal, assim. Conviver com pessoas diferentes, tá? Isso é muito importante também. Então, eu dou muito valor a essa época, né? E tudo que eu via e alguns professores muito gostava, hoje eu tento reproduzir, né? Aqueles mais que eu não gostava, eu esqueci, né? Como a gente acaba esquecendo, ou lembra por causa do quanto a gente sofreu, tipo, para mim foi esse professor aí, de Rochas, ou a gente guarda com muito carinho. Por exemplo, o meu professor de hidráulica, de mecânica dos fluidos, vocês devem usar o livro dele, o professor Rodrigo de Melo Porto, foi meu professor, mecânica dos fluidos e hidráulica. Eu tenho o livro dele aqui que ele autografou para mim, quando eu saí de lá, porque fui lá. Ele foi meu professor e ele é excelente professor, excelente. E então eu guardo muito esses professores. A minha orientadora também, ela dava uma aula muito... Ela era tipo a Ana Maria, assim, uma lousa impecável, tudo certinho. Então guardo muito... Não consigo a lousa dela, né?
mas guardo muito o jeito de dar aula. Ana Maria, certamente, ela teve aula também com a professora Helena lá no mestrado, muito didática, muito boa. Então, a gente guarda essa parte, né? Então, guarda as coisas muito boas, assim. Legal, Pro. Corta bastante aí, hein? Tá bom, seu Akira? Agora a gente vai, para a gente finalizar, para o último quadro, o quadro Responde aí, Prof. A gente tem algumas perguntas que que mandaram no nosso Instagram, @PetCivilUEM, a gente separou e a gente vai fazer aqui para o senhor. Bom, a primeira é pedindo, na verdade, uma pergunta, pedindo para o senhor contar mais um pouco sobre como foi na coordenação de intercâmbio. Ah, sim, isso é bem interessante. Então, na época que eu fui coordenador de curso, eu também fiquei 5 anos, na realidade, fiquei até um ano a mais na coordenação do programa Marcia, que é um programa de universidades aqui do Mercosul de engenharia civil. Então, na época foi o professor Mioto e a professora Lucy que começaram, aí eles receberam os avaliadores, daí o Mioto e a Lucy saíram da coordenação, entrei eu, e daí eles acabaram passando para mim para eu fazer toda a seleção de alunos, depois que a gente ficou. Então, e os cursos, nosso curso foi credenciado devido, eles sempre têm notas boas aí no ENAD, no MEC, né? Então, a gente tem credenciamento. Então, é um programa que agora com a pandemia, desde 2020, ele não estava tendo, porque mesmo remoto ficou. Também com a gente, como acabou demorando, os calendários não estavam batendo, né? Os calendários acadêmicos lá de Argentina, Colômbia não, Bolívia, que tem, acabaram batendo. Ele era muito bom porque a gente recebia esses alunos, então a gente recebeu, acho, da Argentina e da Bolívia, nesses anos, uns 15, 16 alunos, e a gente mandava também alunos lá para a Argentina e para a Bolívia, tá? Então, é bem interessante. Eu acho que ele vai voltar agora, como vai voltar o presencial, tem a questão da bolsa, não é uma bolsa muito, muito grande, mas dá para você se manter lá e cá, é bem tranquilo. Então, agora tá voltando, que eu ia falar para vocês, mas como eu estou na direção da DA, com alunos de mestrado e tal, eu não conseguia ficar ainda na coordenação. Estou auxiliando, mas eu gostaria que vocês mandassem um e-mail para a professora Gisele ou professor Mioto, porque estão finalizando o projeto para os alunos irem em mobilidade, se eu não me engano, já em 2022. Então, eles devem logo abrir uma seleção, tá? O interessante de você ir alunos a partir do 3º, 4º ano, tá? Porque aí você ir lá para fazer na Argentina cálculo, não tem nem sentido, né? Então, você vai lá para fazer disciplinas novas, tal. Eles têm muitas disciplinas muito boas lá, né? Então, é bem legal. Então, falo para vocês, entrem em contato com a professora Gisele ou com o professor Mioto, ou até pode mandar um e-mail para mim que eu encaminho, mas eles estão agora, como eles estão na coordenação, né? Eu passei para eles, né? Estou dando todo o auxílio lá, mas seria interessante falar com eles, tá bom? Mas vai ter, sim. Logo, logo deve estar saindo já os editais para começar em 2022. Legal, Pro. Uma outra pergunta que a gente separou é perguntando qual foi o maior desafio profissional que você encarou? Não sei, eu acho que foi... eu acho que foi a questão mesmo de tentar ministrar uma melhor aula assim, de uma forma mais didática possível, entendeu? Porque o que eu aprendi muito, como eu comecei dando aula para um público que é noturno, que é um outro público, voltado mais assim, até para o mercado de trabalho, são pessoas que trabalham o dia todo, chegam só para estudar. Então, eu tive que aprender a dar aula de uma forma até muito mais mastigada. Então, muitas vezes, quem já teve aula comigo, vocês vão ver que de vez em quando eu sou até meio repetitivo, mas talvez daquela época que eu tive que a gente fala que você tem quase fazer mágica para ensinar, porque esses alunos, muitas vezes, eles têm uma dificuldade desde o ensino médio, entendeu? Então, foi isso, tentar ser mais didático possível aí, né? E didática, para vocês terem ideia, a gente que dá... eu aprendi a dar aula de
sabe, fazendo e aprendendo. A gente, diferentemente de pedagogia, história, geografia, que eles têm o curso de licenciatura, que é técnicas de didática, eu tive que aprender no dia a dia. É assim, vendo professores bons, espelhando esses professores bons para mim, para passar para vocês. Tá? Então, foi tentar ser... o meu maior desafio foi esse, tá? Ser mais tranquilo e tentar passar de uma forma didática melhor para vocês. Aí agora uma outra pergunta que acaba puxando um pouco essa última resposta é: o que é um aluno nota 10? Para mim, um aluno nota 10... Bom, primeiro não é aquele aluno que só tire 10 no currículo, tá? Claro que um aluno desse é um aluno bom. Mas um aluno nota 10, eu prefiro melhor um aluno que seja de nota 9 ou 8, mas ele saiba, porque assim, um aluno nota 10, ele precisa, primeiro, ter o conhecimento de sala de aula, mas ele tem que saber trabalhar em equipe, né? Como vocês do PET aí trabalham. Ele tem que saber conversar, saber o que está acontecendo no dia a dia, né? Então, é um aluno que ele está antenado aí. Hoje em dia, principalmente isso, tá? Um aluno nota 10 é aquele aluno que sabe, é um aluno sabe, que já começa a ter responsabilidade, marcou um horário, faz, tem uma data, faz. Para mim, esse aluno aí, tá? Não é um aluno só que tenha nota 10, não é só o currículo, né? E se fosse assim, era só fazer média lá, top. Você pode, não pode, né? Tá? Mas é um aluno que sabe de tudo um pouco, né? Finalizando o quadro, a gente vai fazer um bate-volta rapidinho para descontrair. Aí eu vou ler uma situação e dar 4 opções. Aí responde com a primeira que vier na cabeça. Bom, a primeira situação é o aluno que chora no final do semestre. Você dá 10, é tchau, obrigado. A terceira é parabéns, nota 0, ou você pensa com carinho? Como eu sou coração mole, eu penso com carinho. Já fiz isso muitas vezes. O aluno que dorme em sala de aula, ou agora no ensino remoto, ele não desliga o Meet ao final da aula. Ele tem coragem, porque noção ele não tem. Você vai embora, sai da reunião. Você guarda o nome da pessoa ou você finge que nem viu? Eu guardo o nome da pessoa, como eu já tive, para depois ficar enchendo o saco. Tá? Um aluno que sai... Pode falar. Não, guardo uma pessoa, para depois ficar... Tive vários esse ano, né? Um aluno que sai toda hora da sala, você pede um café para ele, você passa a lista de chamada, você agradece, pede para ele ir com Deus, ou você nem liga? Eu como estou com muita saudade, todo mundo sabe, eu peço para ele ir lá na Copa do C67 pegar um café. Certeza. Vários já fizeram, né, Flávia? Na época de vocês aí, né? Um aluno que liga a câmera durante as aulas, você acha que ele é indiferente? Ele não ganha nota, mas ganha moral? Ele é puxa-saco ou ele ganha os pontinhos na prova? Nos dias como poucos ligam, talvez ele puxa-saco, sei lá. Mas não liga, eu não peço, então para mim tanto faz, tá? E um aluno que inventa uma desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Ele tá passando um micão, você nem liga, você finge que acredita ou você acha que é verdade? Eu finge que acredito, né? Porque deve... Mas tá Não, finge que acredita. Tá dando migué, né? Acho que era isso, então. Só isso? A gente vai finalizar agora, então agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que os alunos vão gostar muito de assistir o vídeo, vão conhecer mais sobre você, e é bem legal. Então, obrigada mais uma vez, professor. Tá ok, eu que agradeço. Quando ficar editado, vai ficar lá aonde? No Instagram ou na página? YouTube. No YouTube. Tá. Depois me manda o link, então quero ver. Cortem bastante, tá bom? Que eu sou uma pessoa que vocês sabem, falo muito, assim, muito direto. Eu preciso até de filtros, eu acho que isso é uma parte que eu preciso. Eu não tenho muito filtro, às vezes quando eu esqueço de algumas coisas que hoje em dia não pode falar tanto, né? O seu Júlio aí tá gravando, né, seu Júlio? Tá?
Mas obrigado aí, tá bom? Espero ter colaborado, tá bom? Eu acho o curso com o PET, o CAEC, com a EMPEC, tá? São poucos cursos na UEM que tem, isso daí valorizam muito o curso, tá? E principalmente o PET, aí eu sempre tive um carinho muito grande, tá? Participei já de outras épocas lá era na época que era de sábado, que o José lá, ele pagava almoço depois, não é que ele falava muito, mas depois pagava almoço. Epsilon Maria, parabéns aí para vocês pela iniciativa, tá bom? Do PET aí, tá bom? Tô vendo o seu Júlio aqui, ó, com a fotinho ali, cabelinho tudo cortado. Tá joia? Desculpa se falei demais, você sabe que eu gosto. É que essa pandemia, a gente tá carente. Olha, eu acho que o dia que eu for... Coitado de quem pegar minha primeira aula presencial, que eu vou soltar lá pela 1h30, se for de manhã, viu? Eu vou falar muito, Tô com dó. Não, vocês estão no terceiro, vai ser o pessoal do 4º ano em Metálicas esse ano. Tô com dó deles aí. Bom, professor, Tá bom? A gente agradece mais uma vez a participação nesse projeto. A gente ficou muito feliz que você topou. E para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, né? Lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que as outras entrevistas vão ser postadas aqui também, para vocês ficarem ligados em todas. Então, muito obrigado. Valeu, gente. Uma boa noite, então. Obrigadão, viu? Obrigada, professor. Então, tá. Me mande o link depois, quero ver essas papagaiadas aí. Sim, a gente manda.